Muito bom dia a todos, quase boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os senhores, dizer que para mim é um prazer enorme, uma honra estar aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lugar em que eu estreiei como procurador regional do Ministério Público Federal. Quando fui promovido a procurador regional, vim trabalhar aqui na Primeira Região e tive a grata satisfação de ver a multiplicidade de questões que os senhores examinam praticamente em metade do país. Então, queria agradecer muito ao desembargador Souza Prudente pela possibilidade de participar desse evento com os senhores e por toda a recepção que tivemos aqui. Queria agradecer a Paula, querida amiga baiana, mas quase paranaense, doutor Pedro, pelo convite. E dizer que, para mim, é muito confortável também falar logo depois do amigo Edilson e do professor Luiz Guilherme Marinoni, pessoas por quem eu tenho um enorme carinho, um imenso respeito acadêmico e pessoal, sobretudo porque já me colocaram praticamente quase que sem o que dizer. Praticamente os grandes pontos em relação ao tema que a gente deveria examinar aqui hoje já foram apontados, já foram apresentados, de forma que os senhores magistrados que têm que trabalhar com esse tipo de problema já têm pelo menos um grande subsídio para poder entender o problema que nós queremos enfrentar aqui e, eventualmente, possibilidades de técnicas processuais aptas a lidar com esse tipo de dificuldade. Eu acho que é extremamente fundamental que nós comecemos a debater mais a sério esse tipo de problema dos chamados processos estruturais, porque essa é uma realidade concreta do Poder Judiciário brasileiro e, sobretudo, da Justiça Federal. Volta e meia, ou cotidianamente, os senhores trabalham com esse tipo de problema, muitas vezes, como até também lembrou o professor Edilson, sem sequer se dar conta de que estão lidando com problemas estruturais. Acho que o principal exemplo desses é uma das ações mais comuns no Poder Judiciário Federal de hoje em dia, que são as ações de medicamento. Nós trabalhamos com essas ações como se fossem ações individuais, como se elas realmente afetassem simplesmente um problema do patrimônio público versus o interesse pessoal à saúde de um determinado sujeito. Como é o caso, por exemplo, daquela menina a que aludiu o desembargador Souza Prudente, como é o caso de N outras situações que a gente enfrenta cotidianamente. Como se, de fato, a discussão fosse simplesmente um problema de saber, é o caso ou não de conceder um certo medicamento a um certo tipo de problema, pouco importando, às vezes, o custo que esse medicamento tenha. Quando, na realidade, o problema que nós estamos enfrentando aí não é esse. O problema que nós estamos enfrentando aí é atrair para o Poder Judiciário a gestão da saúde pública brasileira. Atrair para o Poder Judiciário a gestão do orçamento público de saúde brasileiro. Muitas vezes sem se aperceber que é isso que estamos fazendo. Discussões que envolvem, por exemplo, fila de cirurgia, acabam sendo abstraídas dentro de uma demanda individual, em que simplesmente o que eu vejo é o interesse de fulano de tal, que tem uma doença grave, que tem uma situação de urgência, a fazer uma cirurgia de emergência. Não entra na cogitação desse processo, até porque não é objeto dessa causa de pedir, não é objeto da discussão tradicional, de uma demanda tradicional sobre saúde como essa, a questão de perguntar, mas escuta, e os outros que estão na fila há mais tempo? Será que eles não têm a mesma urgência que esse cara tem para fazer o tratamento, para fazer a cirurgia? Será que eles não têm mais urgência do que esse sujeito que pede aqui a antecipação do lugar dele na fila para fazer aquela determinada cirurgia? Não há outras cirurgias que talvez fossem também importantes de serem antecipadas ou de serem eventualmente examinadas com o mesmo grau de urgência? Não há o problema de saber dos limites, por exemplo, dos leitos em UTI, para depois da cirurgia essas pessoas ficarem ali colocadas? Não há uma série de outros problemas que circundam essas dificuldades todas desse caso específico? Meu único problema realmente é examinar o conflito do fulano de tal versus o poder público em matéria daquela cirurgia específica? Quer dizer, nós muitas vezes somos levados, em razão da própria lógica tradicional do processo, a não enxergar o problema que examinamos, que os senhores julgam, que nós postulamos em juízo. Nós somos levados a trabalhar esses problemas como se fossem conflitos tradicionais, como se fossem conflitos individuais, quando a rigor não são. E por que não são, mas são transformados em um conflito individual, nós também somos levados a examinar esse conflito segundo as regras tradicionais de um conflito individual, mais ou menos naquilo que o professor Edilson falava, de uma resposta simples e totalmente equivocada para o problema. Porque quem olha o problema simplesmente na ótica individual e não vê o todo, corre o sério risco de ver aquilo que tem acontecido hoje em dia em matéria de saúde, que é, cada juiz defere a sua liminar em matéria de saúde, em matéria de medicamento, em matéria de transplante, em matéria de cirurgia de emergência,
sem saber que o vizinho seu também deferiu uma liminar semelhante, e sem saber, portanto, que eventualmente lá na hora de cumprir as decisões judiciais, fica o administrador público com 15, 20 liminares para serem cumpridas, todas com o mesmo conteúdo, mas com sujeitos diferentes. Fica com um problema, muitas vezes, de orçamento, que não tem como ser solvido, fica com um problema de leitos hospitalares, que não tem como ser resolvido, e fica, portanto, com liminares que são bem intencionadas, mas que, na prática, implicam soluções que são inviáveis, concretamente. Essa é a grande dificuldade com a qual os senhores trabalham todo dia, e, no entanto, que precisariam realmente de uma outra abordagem, de uma outra forma de solução para esse tipo de questão. Dou um outro exemplo que também se tornou muito comum, pelo menos lá na 4ª Região, onde eu trabalho hoje em dia, se tornou muito usual a propositura de ação civil pública para a instalação de defensoria pública na cidade A, B, C, D ou E. Quer dizer, o Ministério Público vem e diz, como eu não quero atender gente pobre, ou como, na verdade, é obrigação do Estado prover a defensoria pública da União, então, na cidade aqui de Umuarama, na cidade de não sei o que lá, eu quero que instale uma defensoria pública. E o magistrado, também examinando simplesmente a questão sob o ponto de vista constitucional, diz, realmente, é obrigação ter a defensoria pública nesse lugar, instale a defensoria pública. Como se, em um estalar de dedo, a gente pudesse, de fato, criar uma estrutura, botar ali dentro um defensor público, toda uma estrutura de apoio, agora funcione e vá atender as pessoas hipossuficientes, como determina a Constituição. O que não se percebe é que o juiz A dá a liminar para instalar a defensoria pública na cidade A, o juiz B dá a liminar para instalar a defensoria pública na cidade B, e assim sucessivamente. E, consequentemente, como não tem orçamento para fazer isso para lugar nenhum, nenhuma defensoria pública é instalada, ou é instalada aquela defensoria em que houve o primeiro grito. E o primeiro que gritou é o primeiro que ganhou. Como se realmente o critério de alocação de recurso público, seja em matéria de saúde, seja em matéria de defensoria pública, seja em matéria de qualquer outra área que fosse, pudesse ser simplesmente distribuído segundo a anterioridade do pedido, da determinação judicial referente àquela questão. Esse é o tipo de dificuldade com o qual a gente pretende enfrentar aqui. E nesse ponto, inclusive, eu não vou discutir a questão da definição dos processos estruturais, porque quando eu pensei, primeiro trabalho que eu escrevi sobre esse tema, na realidade eu nem chamava ainda de processo estrutural, eu chamava de decisão estrutural, mais ou menos numa tradução quase que literal, da figura que é muito empregada no modelo americano para tratar com esse tipo de problema, que são as chamadas injunctions, as structural injunctions, decisões que teriam conteúdo estrutural no modelo americano. E o que eu percebo em relação ao modelo americano é que essa é uma ideia que acaba não se ligando estritamente ou unicamente a conflitos do porte, como determinava, como indicava o professor Edilson, embora eu concorde que ele tem razão na ponderação que faz em relação a esse tipo de conflito estrutural. Mas queria sugerir aos senhores que pensassem essa análise numa perspectiva um pouco mais ampla, na análise de litígios que são efetivamente complexos, litígios que não envolvem essa situação dual, autor-réu, que são litígios para os quais o Código do Processo Civil, seja aquele desenhado pelo Código atual, seja aquele desenhado pelo Código anterior, foram desenhados para lidar. Os procedimentos pensados pela legislação processual brasileira atual, inclusive aqueles constantes na legislação coletiva brasileira atual, não foram pensados para lidar com isso que a gente chama de conflitos multipolares, conflitos que têm vários polos diferentes de interesses concorrentes sobre uma mesma situação, como é o caso, por exemplo, em matéria de saúde. Em matéria de saúde, tem N mil pessoas com interesse em N mil remédios diferentes, incidindo sobre um mesmo tipo de orçamento. N mil pessoas com N problemas diferentes também, incidindo sobre o mesmo tipo de fila de tratamento, ou de cirurgia, ou, enfim, de coisas parecidas. Há situações diversas que têm que ser geridas, se fosse o caso, pelo Poder Judiciário, para que ali nós tenhamos uma solução adequada, não para um problema pontual do autor A, mas para o problema considerado como um todo. E se nós formos pensar a legislação brasileira, nós veremos que a legislação brasileira não foi feita para esse tipo de conflito. E como eu dizia há pouco, nem mesmo a legislação brasileira de processos coletivos foi feita para esse tipo de conflito. Pensem que a Lei da Ação Civil Pública e mesmo o Código de Defesa do Consumidor é o quê em matéria de processo? Na realidade, ela é simplesmente uma ação individual em que eu atribuo a legitimação a um sujeito ou outro, não ao titular do direito,
você poderia chamar isso de representação, de substituição processual, legitimação extraordinária, como outros tantos usam. Essa é a primeira diferença fundamental da ação coletiva. E, em segundo lugar, a segunda diferença fundamental é em relação aos chamados limites da coisa julgada. São as únicas modificações que existem em matéria de processo coletivo. De resto, ela é exatamente uma demanda individual. Tanto que, vejam bem, nós somos Ministério Público. Eu ajuizo uma demanda dizendo, eu quero, e é o que quero mesmo, porque eu não sou obrigado a dizer o que o povo quer, eu quero, por exemplo, que todo mundo seja obrigado a estudar no colégio diversidade de gênero. Meu vizinho diz, eu quero o contrário, eu quero que ninguém seja obrigado a estudar diversidade de gênero. Aí o terceiro diz, eu quero que todo mundo seja obrigado a estudar, dizia o professor Edilson, chinês na escola. E se um dos senhores achar, pô, sabe que isso é uma ideia boa? Os senhores me dão uma liminar, e aí daqui a pouco está todo mundo tendo que estudar chinês, outro vai estudar diversidade de gênero, o terceiro não vai estudar diversidade de gênero, e aí se virem com os limites de coisa julgada. De qualquer maneira, o que é isso? Isso é uma ação individual, é o que eu quero, e aquilo que, eventualmente, o réu entende por não querer. Vejam, eu não sou obrigado a ouvir ninguém, e, aliás, a legislação de ação coletiva brasileira até proíbe aos sujeitos atingidos de participarem do processo. Notem que as crianças, por exemplo, no caso desses, os índios, numa ação que envolva matéria indígena, ou os consumidores em matéria de consumidor, eles não podem ser ouvidos nessas ações porque eles não são legitimados para participarem dessas ações. O grupo atingido não é parte e não pode ser parte e não participa desse processo. É como se eu, o defensor público, a União, nós tivéssemos uma onisciência daquilo que toda a população brasileira precisa, e aquilo que eu disser que ela precisa, realmente é o que ela precisa. Ou aquilo que os senhores disserem que ela precisa, de acordo com a sua interpretação da legislação, é aquilo que a população precisa. E a população é totalmente alijada dessa discussão. De modo que, a rigor, a ação coletiva brasileira não é nada mais do que uma ação individual, com a única diferença de que aquele sujeito que se apresenta na defesa do chamado interesse meta-individual diz o que ele acha que é o interesse meta-individual. Mas, a partir dali, a lógica da ação coletiva é estritamente a mesma daquela que a gente aplica para a ação individual. Eu, autor da demanda, fixo os limites da demanda, eu, autor da demanda, digo qual é a prova que eu quero produzir, digo qual é o recurso que eu quero fazer, se eu quiser fazer, digo até onde que eu quero ir, digo qual é o momento da execução, digo se eu quero executar, faço o acordo do jeito que eu quiser, e por aí vai. Isso não é uma ação individual, tradicional, só que eu faço isso com direito, não é meu, é um direito dos outros. Então, eu negocio sobre meio ambiente, como já vi, por exemplo, acontecer de um colega meu, que numa questão ambiental, ele era professor também da universidade, uma das cláusulas do acordo que ele colocou lá, era de que era obrigação da RE, que havia violado o meio ambiente, doasse não sei quantos mil livros para a biblioteca de direito da faculdade onde eu dou aula. Claro que eu achei muito legal, porque é para a faculdade onde eu dou aula, mas poderia ter sido para a faculdade, sei lá, do que, de engenharia civil, do não sei aonde. E tudo bem, porque não tem problema, porque é dele, virou dele agora o meio ambiente, ele faz o que ele quiser com o meio ambiente que é dele, que não é dele. Então, esse tipo de problema é que está na base do nosso raciocínio sobre como lidar com esses litígios complexos e, de forma geral, como lidar com demandas coletivas. Nós achamos que, uma vez judicializada a questão, a tramitação que esse negócio tem que ter é simplesmente a mesma tramitação que tem uma demanda individual. E, embora isso até sirva, sob certo ponto, para certos tipos de litígio coletivo, quer dizer, não seja um estrago tão grande em matéria de certos litígios coletivos, no caso desses litígios complexos, isso é extremamente prejudicial, extremamente danoso, porque realmente o que acontece hoje em dia é que nós temos avocado ou alocado no Poder Judiciário a discussão de políticas públicas e usado para essa discussão de políticas públicas essa ferramenta, que é uma ferramenta que foi escrita e desenhada para lidar com problemas individuais. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema que nós temos. Nossa discussão não deveria ser sobre se nós deveríamos ou não deveríamos aceitar o ativismo judicial, se ele é bom, se ele é ruim. Isso até é uma discussão que pode ser relevante, mas é lateral. O grande problema, na verdade, é admitir o ativismo judicial dentro de uma demanda, dentro de um processo que não é desenhado para autorizar esse tipo de discussão.
E é o que nós temos feito cotidianamente. Como se, de novo, pudesse o Ministério Público e a União debatendo numa demanda individual, através dos limites postos numa demanda individual, dos limites probatórios, dos limites de postulatórios, dos limites recursais típicos de uma demanda individual, debater a questão da saúde pública, a questão da educação pública, a questão da penitenciária, e aí vai. Esse é o nosso grande erro. E é para isso que surge essa técnica ou esses estudos referentes ao que a gente chama de processos estruturais. Pensar um processo judicial que colabore, que sirva como um instrumento semelhante àquele em que os debates de política pública ou os debates de conflitos complexos, porque os conflitos complexos não necessariamente envolvem questões públicas, um ambiente em que esses debates possam acontecer de maneira mais legítima. Ou seja, o que nós temos que pensar aqui é, mais ou menos trazendo a fala de novo do professor Marinoni, pensar a ação na sua dimensão constitucional. A ação não mais como um direito de provocar o judiciário, mas a ação pensada como um instrumento de construção de um procedimento adequado e efetivo à tutela de certo tipo de conflito, de certo tipo de problema. É óbvio que aquela ação individual que a gente tem não serve para isso. Então, nós precisamos pensar num outro modelo de ação que seja capaz de fazer isso. E a segunda grande questão que vem aí é, e será que o direito brasileiro atual tem ferramentas que permitem esse outro tipo de modelo, esse outro tipo de processo? E é basicamente isso que eu gostaria de examinar com os senhores. O professor Edilson já colocou uma série de elementos que me parece são os elementos mais fundamentais desses litígios complexos que devem servir, devem informar a construção de um procedimento adequado à tutela desse tipo de interesse. Em primeiro lugar, a gente vai ter realmente um problema de representação adequada desses interesses em juízo. Como é que eu faço com que realmente aquilo que é discutido no processo reflita a verdadeira discussão posta no âmbito da sociedade? Como é que eu tenho a certeza de que aquilo que o Ministério Público pede na inicial, por exemplo, de que aquilo que é demandado pelo autor da ação, seja ela individual, seja ela coletiva, porque de fato, como disse o professor Edilson, muitas vezes essa questão vem como se fosse uma questão individual, reflita a questão toda que é posta na discussão social, né? Em relação a esse ponto, me parece que há sim situações, ou há sim respostas dadas pelo próprio Código de Processo Civil atual, que podem permitir a construção de um procedimento mais adequado a esse objetivo. Isso já era colocado, por exemplo, em alguns projetos de lei que buscavam a revisão do regime da Lei da Ação Civil Pública. Infelizmente, esses projetos acabaram não vingando, mas mesmo com aquilo que nós temos no Código de Processo Civil, é possível a construção de um procedimento capaz de, pelo menos, recepcionar de forma mais adequada o conflito posto na sociedade em sua inteireza. Em primeiro lugar, porque o Código prevê uma série de instrumentos capazes de demonstrar que situações aparentemente individuais não são propriamente individuais. São, na realidade, aquilo que o professor Kazuo Watanabe chama de demandas pseudo-individuais. Envolvem, na realidade, uma questão coletiva, ainda que tenha sido colocada num processo como se fosse uma questão individual. Aludo especificamente aí a dois institutos postos no Código de Processo Civil. Um deles é o artigo 139, quando, dentre os poderes do juiz, diz que cabe também ao juiz provocar a atuação dos legitimados coletivos, quando perceber que uma questão posta como se fosse uma questão individual, na realidade não é individual, é uma questão coletiva. É raro de ver isso acontecer na prática. Eu já vi uma vez isso acontecer, houve um caso em que justamente o magistrado me provocou para tomar uma providência coletiva para uma situação que era de fato coletiva, embora veiculada sob uma demanda individual, mas isso é muito raro de acontecer. E, no entanto, acho que esse é um dos grandes instrumentos que o Código de Processo Civil tem, porque justamente mostra que não há uma necessária prevalência ou não há uma necessária necessidade, digamos assim, de tratar demandas individuais como sendo individuais apenas porque o autor da demanda chama essas ações de individuais. Elas não se tornam individuais só porque o autor diz que são individuais. De forma que, por exemplo, quando alguém demanda um medicamento X, trabalhar essa demanda como individual, a meu ver, é um enorme de um equívoco.
O que deveria acontecer num caso como esse? Percebendo que essa causa tem repercussão coletiva, envolve uma coletividade, há outros tantos sujeitos que têm a mesma necessidade do mesmo medicamento, de medicamentos semelhantes, etc., a primeira providência do magistrado, a meu ver, deveria ser justamente aplicar esse dispositivo, provocar a atuação, por exemplo, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de quem seja, para que seja ajuizada uma ação coletiva, de modo que aquele medicamento não seja fornecido para fulano de tal, seja fornecido para aqueles que precisam do medicamento. Até porque, como a gente também bem sabe, normalmente, a primeira pessoa que postula medicamentos, postula um determinado tratamento, não é aquela que mais precisa desse tratamento, desse medicamento. Essa pessoa que mais precisa, muitas vezes, não sabe nem que tem direito aí em juízo buscar aquele medicamento. Esse cara é o sujeito de classe média que não quer gastar com o custo daquele medicamento, ou que tem um plano de saúde, mas o plano de saúde diz que não vai pagar aquele medicamento, que vai em juízo reclamar pela falta do medicamento. Aquele sujeito que é o favelado, que também tem a mesma doença, esse vai morrer. Vai morrer porque ninguém vai falar para ele que ele poderia sequer ir na Defensoria Pública buscar aquela medicação. Então, tratar essa forma, essa questão de maneira minimamente adequada, pelo menos permitir que essas questões venham a juízo de forma coletiva, para que a gente possa pensar o problema na sua inteireza, que é, há condições de dispensar do orçamento público do Estado, do município, da União, X, para dar esse medicamento para todo mundo? É melhor dar um outro tratamento para todo mundo? É melhor priorizar a situação A, B ou C? É melhor fazer isso ou aquilo? Acho que esse é o primeiro instrumento que a gente poderia pensar em empregar. E o segundo instrumento também, que permite essa recepção total do problema, é também um dispositivo pouco empregado, que é o artigo 69, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, que fala dos chamados atos concertados entre juízes cooperantes, que é uma figura extremamente útil e talvez menos usada ainda que esse artigo 139.9 do Código de Processo Civil, que é a possibilidade de se reunir questões que tramitam perante juízos diversos, perante um único juízo, para tratamento coletivo, para tratamento conjunto. Essa é a previsão expressa do Código, que poderia simplesmente autorizar uma reunião, por exemplo, para instrução comum, para instrução conjunta, o que é muito útil para evitar, por exemplo, o que a gente vê todo dia, que é a perícia do caso A diz que o medicamento é fundamental, a perícia do caso B diz que o medicamento não é fundamental, mas é porque eu fiz uma perícia aqui em Brasília e a outra perícia eu fiz lá no final do Paraná. E lá o sujeito que fez a perícia é um cara que é ortopedista, estava fazendo perícia sobre questão psiquiátrica, enquanto que aqui o cara é um psiquiatra, PhD, não sei o que lá. Essa disparidade de soluções em provas, especificamente na prova pericial, é muito comum nesses casos aí. E, no entanto, isso acaba tendo uma implicação gigantesca na solução daquela controvérsia, quando muitas vezes o defeito é da própria instrução e não da solução em si. A tal ponto que isso é verdade que, como vocês sabem, hoje em dia se usa muito de soluções uniformes, sejam as dadas pelo Colitec, sejam as dadas por alguma instituição de ensino que tem feito perícias gerais para subsidiar ações de medicamento, etc. e tal, que podem ser uma ferramenta de, pelo menos, uniformização do entendimento sobre certos tipos de medicamento. Mas, então, você poderia utilizar esse instrumento desde permitir uma instrução unificada de certo tipo de problema, até julgamento coletivo de casos repetitivos, de casos idênticos que envolvam esse tipo de questão e que permitam a você ter a dimensão total do problema, quer dizer, saber que quando eu determino a concessão de um medicamento cuja dose custa, por exemplo, R$100 mil, que é muito comum, que eu não estou dando essa dose para um caso determinado, que eu estou dando esse medicamento para 1.000 pessoas, para 5.000 pessoas, etc. Então, esse é um dado que me parece fundamental, um instrumento que me parece bastante útil de ser empregado. Ao lado disso, me parece fundamental também a gente repensar a lógica daquilo que é muito comum fora do Brasil, da chamada noção de representatividade adequada. Apesar de nós termos um rol de legitimados para a ação coletiva, é fundamental que a gente pense se esse sujeito que está lá defendendo aquela tese realmente representa ou não a coletividade que ele diz que representa. E muitas vezes isso não é nem uma questão de má-fé, não estou nem dizendo que o Ministério Público age de má-fé, age de boa-fé, não é esse o problema. É que muitas vezes nós nos enganamos quanto à ação que é desejada ou que é necessária para atender a um determinado fim. O professor Edilson tem um caso famosíssimo das lavadeiras do Vale do Jequitinhonha, é isso, né? Em que aconteceu exatamente isso.
Quer dizer, ele buscou uma proteção X, chegou no final do processo, as pessoas que ele buscava proteger não queriam aquela resposta, queriam uma resposta provisória que tinha sido obtida anteriormente. Eu tive esse problema mais de uma vez, mas uma das vezes, por exemplo, eu ajuizei uma ação para isentar de cobrança de pedágio um grupo que morava, me lembro até o nome, na localidade de Olaria e Lavrinha, perto de Curitiba. Ganhamos a liminar, ganhamos a sentença, fomos executar, o lugar não existia. Porque simplesmente a pessoa que fez a representação do caso para a gente se referiu a esse lugar, mas esse lugar não existe. É um negócio assim, é conhecido como Olaria e Lavrinha, mas ninguém sabe bem onde que fica, nem ninguém sabe que lugar é esse. Então você teve um enorme de um trabalho, gastou um enorme orçamento do Poder Judiciário, um esforço gigantesco do Poder Judiciário, para dar uma resposta favorável a uma sentença que não tem como ser executada, porque ninguém sabe onde que fica aquela localidade. E isso é um exemplo de 500 outros que a gente poderia examinar. Então, não é raro que nós tenhamos essa dificuldade, mesmo quando agimos entre os legitimados coletivos. Né? A par de discussões que envolvem, por exemplo, associações, que são muito mais graves, discussão, por exemplo, do problema da limitação aos participantes da lista, aos vinculados à sociedade, etc. e tal, todo esse debate que eu não quero entrar com os senhores hoje, mas o fato é que há necessidade de uma mínima aderência entre aquilo que se postula numa demanda, seja individual, seja coletiva, com caráter complexo, e aquilo que de fato é necessário para que a sociedade possa ter um debate adequado sobre o problema específico. Não é possível que eu, simplesmente, pela minha vontade, possa delimitar os contornos de um litígio que é complexo e, como disse o professor Edilson, que muitas vezes nem eu conheço. É preciso que nós trabalhemos isso de outra forma. E para isso, inclusive, de novo, há a necessidade de que haja uma certa abertura nos limites da discussão dessa causa. Não é possível que o autor, simplesmente na petição inicial, que muitas vezes começa lá atrás e que vai ser julgada 10 anos depois, fixe quais são esses contornos e que aquilo implique os limites da atuação jurisdicional. Notem, é muito comum no campo coletivo que a gente tenha isso. O processo começa com um tipo de ideia do problema, mas ao longo do tempo, aquele problema muda, não é mais o mesmo, é outro. Há muito tempo atrás eu propus uma ação contra a tomada brasileira, essa novidade aqui. Não ganhamos a liminar. Depois também a ação foi extinta. Mas o fato é que, imaginem que essa sentença fosse hoje de procedência. Hoje, um tempão depois que essa tomada foi adotada, veio um juiz e diz, tira essa tomada daí, volta a tomada velha. Olha o prejuízo que isso ia causar para todos os prédios que foram construídos com a tomada nova. Não tem que ser uma solução outra? Talvez que dissesse, olha, tem que conviver as duas tomadas, mas não foi isso que eu pedi. Será que o juiz está preso ao meu pedido? Será que ele só pode dizer sim ou não ao que eu pedi para ele? Ou seja, proíba a tomada nova, já que eu propus a ação antes que essa tomada fosse, de fato, exigida? Claro que não pode ser assim. E parece que o próprio Código do Processo Civil hoje autoriza uma certa flexibilidade em relação ao pedido, quando diz que o pedido deve ser interpretado à luz da boa-fé e do conjunto da postulação feita em juízo. Notem, o Código não fala em conjunto da petição inicial, o Código fala em conjunto da postulação. E postulação são todos os atos postulatórios que as partes formulam no processo, inclusive depois da petição inicial. Fatos novos que acontecem no curso do processo interferem na postulação feita pela parte e, portanto, devem também interferir na resposta jurisdicional que o próprio magistrado vai dar, ou que o tribunal vai deferir, que o tribunal vai examinar adiante. Então, essa ideia de um pedido, de certa maneira, aberto, ele é acolhido pelo Código e é autorizado pelo Código. Acho que esse é um outro elemento que também pode e deve ser explorado para que a gente possa pensar numa solução mais adequada para trazer todo esse litígio à análise judicial e ao debate e futuramente à decisão jurisdicional. Um terceiro elemento que me parece também fundamental aqui é repensar os elementos de conciliação, de autocomposição que são utilizados em juízo. Há um caso inclusive, salvo engano meu, submetido aqui à primeira região, Piauí é da primeira região, né? Então, no Piauí há uma magistrada, a doutora Marina Mendes, que tem um trabalho excepcional em matéria de autocomposição, em que ela começou justamente dizendo, olha, não adianta fazer autocomposição chamando as partes do processo, porque só as partes do processo muitas vezes não vão resolver esse tipo de conflito. A gente tem que chamar para cá
todo mundo que está envolvido no problema e que pode contribuir para a solução da controvérsia. Há um caso, por exemplo, lá que envolve, de novo, um hospital, uma máquina do hospital que não funcionava de forma adequada, que ela chamou Deus e o mundo, inclusive a pessoa fabricante do hospital, o revendedor lá do hospital, dessa máquina aqui no Brasil. E com isso, ela conseguiu, embora com um largo período de tempo, essa negociação demorou, pelo que ela me contou, algo em torno de 2 anos, mas, veja, o processo tramitava já há 5 anos. Em 2 anos de negociação, ela pôs fim à controvérsia e resolveu o problema, com uma máquina, de fato, funcionando, com um hospital reformado e, hoje em dia, funcionando para o seu objetivo. Então, a lógica de você fazer um acordo e chamar para esse acordo todos aqueles que podem contribuir para a solução, autoriza não só um diálogo mais adequado nesse tipo de problema, mas também uma solução mais adequada, que enxerga o problema como um todo e que resolve o problema, e não simplesmente posterga o problema para uma outra etapa da execução daquele tipo de dificuldade, que é o que normalmente a gente vê quando você faz um acordo que simplesmente envolve 2 ou alguns dos sujeitos imbricados naquele tipo de controvérsia. Esse é um caso tão importante que essa magistrada acabou ganhando, inclusive, um prêmio por causa dessa prática conciliatória que ela tem feito ali no Piauí. Acho uma ideia extremamente interessante. Há ainda problemas que envolvem a discussão sobre a coisa sistemática do Código, das decisões parciais de mérito e de um modelo diferenciado de coisa julgada sobre a questão, que inclusive é objeto do livro do professor Marinoni, permite aquilo que a gente chama de decisão fracionada de mérito e uma construção escalonada da coisa julgada. De maneira que o que acontece muito frequentemente, também o professor Edilson falou sobre isso, é que não é raro que nessas demandas de caráter estrutural, o juiz tenha que trabalhar com essa lógica de tentativa e erro, para ver, olha, vamos tentar essa solução, não deu certo, volta, tenta essa solução, também não dá certo, tenta essa então, essa deu certo. Então, não é possível que nós trabalhemos sobre esse tipo de litígio com a mesma lógica de preclusão e coisa julgada com a qual a gente trabalha num ambiente tradicional. É necessário que a gente pense um modelo diferenciado de preclusão que leve em conta a necessidade dessa tentativa e erro, que é muito comum nesse tipo de litígio, e mais, é necessário que a gente possa, eventualmente, tentar construir a solução ao longo do tempo. O professor Edilson também falava disso, da possibilidade de construção de soluções abertas, que isso é uma certa dificuldade para nós, né? De fato é, mas me parece que isso tem uma certa possibilidade nesse ambiente das soluções parciais de mérito. Um dos casos mais importantes de processo estrutural que a gente tem, que é um caso acontecido em matéria ambiental em Criciúma, lá no sul, em Santa Catarina, justamente só foi possível de ir adiante em razão do fato de que, naquele caso específico, por uma circunstância acidental da causa, o juiz acabou dando uma solução razoavelmente aberta em termos de sentença judicial. Ele disse assim, tem que recuperar o meio ambiente. Era um caso que envolvia a bacia de carvão de Criciúma. Criciúma é um dos grandes produtores de carvão do país, e é uma cidade que era praticamente devastada em razão da exploração de carvão. O Ministério Público ajuizou uma ação, tem que arrumar esse negócio, não pode ficar, isso é um dano ambiental enorme. E o juiz diz, lá pelas tantas diz, tem que resolver esse problema, tem que haver uma reparação ambiental. É claro que simplesmente isso não resolveu nada. Foi proposta uma execução, e a execução também foi infrutífera. De novo, porque você não resolve um problema desse tamanho com simplesmente uma ordem, sob pena de multa, do tipo, arrume o meio ambiente, corrija o problema, plante não sei quantas mil árvores. Não é assim que funciona. Mas o fato é que a cláusula aberta posta na sentença, depois de muito tempo, permitiu a criação de instrumentos de efetivação que realmente hoje são hábeis a resolver esse problema aí. Então, acho que o fato de você dar uma decisão aberta, que depois é afunilada ao longo do tempo, à medida em que surgem os problemas na implementação da decisão, é uma possibilidade que é admitida, de certa forma, pelo Código, e é uma necessidade para a solução desses chamados conflitos estruturais. E, por último, eu queria falar rapidamente também sobre o problema da efetivação das decisões judiciais que trabalham com esse tipo de problema. Como vocês veem, pelo menos quando a gente fala desses processos estruturais que trabalham no ambiente público, que envolvem políticas públicas, há quase que uma comum substituição do Poder Judiciário das decisões próprias da administração pública. Mas essa substituição também não é necessária. Aliás, ela não é nem exigida.
Bem ao contrário disso, o que se espera, e é muito comum fora do Brasil, o professor Mark Tushman, por exemplo, tem inclusive um artigo escrito sobre isso, examinando o caso brasileiro, examinando outros exemplos também, mas examinando também o caso brasileiro em matéria de saúde. Mas o que se espera é que muitas vezes a execução dessas decisões possa ser feita também de maneira dialogada. Por exemplo, nada impede que o juiz diga, olha, tem que arrumar o meio ambiente. A forma como você vai arrumar isso vai ser determinada pelo IBAMA, o que é muito comum, inclusive, em sentenças hoje que envolvem questão ambiental. Quem vai dizer quais são as questões referentes à recuperação ambiental que você vai ter que cumprir, qual vai ser o plano de recuperação ambiental, não vou ser eu que vou dizer. Quem vai dizer isso aí é o órgão ambiental. Há uma decisão famosa do Supremo Tribunal Federal em matéria de penitenciárias, que envolve uma unidade penitenciária do Rio Grande do Sul, em que justamente o ministro Barroso diz assim, olha, tem que arrumar. Realmente essa penitenciária viola direitos fundamentais e não pode continuar assim. Então eu determino ao Estado do Rio Grande do Sul que que diga, num prazo X, quais são as medidas que vai adotar para a solução desse problema. E aí eu vou dizer se está bom, se está ruim, se serve ou se não serve, se assim é adequado ou não é adequado. Então, eu digo, há um problema, ele tem que ser resolvido. A forma como ele vai ser resolvido vai ser ditada, por exemplo, pela administração pública. Esse tipo de diálogo é necessário e, muitas vezes, é a única forma de você permitir uma certa implementação ou um avanço de política pública. Da mesma maneira como a implementação escalonada de certas políticas públicas, é o caso, inclusive, de novo, desse exemplo que o professor Edilson mencionou das filas em Fortaleza. Né? A decisão judicial que impôs a observância de uma fila administrativa, nesse caso aí da ação civil pública de Fortaleza, das cirurgias ortopédicas, a decisão diz assim, em 1 ano, você tem que reduzir em 10% a fila. E aí a gente vai vendo para frente como é que vai se continuar seguindo na implementação da melhoria dessa fila aí. Não é nada anormal que você estabeleça metas de cumprimento ao longo do tempo. De novo, foi isso que aconteceu, por exemplo, naquele caso da ACP do Carvão, da Ação Civil Pública de Criciúma. Também o juiz diz, olha, até o ano tal, eu quero tal coisa. Até o ano tal, eu quero tal coisa. Até o ano tal, eu quero tal coisa. E até hoje a execução está acontecendo lá. Essa execução tem mais de 20 anos de execução, dentre a execução provisória e definitiva da sentença. E ela não tem previsão para acabar. Pelo menos para os próximos 10 anos, ela tem previsão de continuar, porque tem metas a serem implementadas ao longo do tempo até lá. Há, inclusive, um site que estava no ar até pouco tempo atrás, ela foi retirada do ar por um problema brasileiro típico, quer dizer, um problema de orçamento do próprio Poder Judiciário que não conseguia manter no ar aquele site, mas que permitia, inclusive, a população acompanhar o andamento da ação civil pública do carvão. Olha, eles estão aqui nesse pedaço, estão fazendo tal coisa. Tal mineradora fez isso, tal mineradora não fez aquilo. E, portanto, dialogar com a sociedade, oferecendo as respostas em relação àquilo que é dado para o caso concreto, para o litígio posto em juízo. Então, vejam, essas possibilidades existem dentro da legislação brasileira. Notem que o Código, por exemplo, autoriza o juiz a impor as medidas necessárias à satisfação da tutela específica do direito. E impõe uma cláusula aberta aí. Por que o juiz não pode, por exemplo, delegar certas atividades a um terceiro? Por que ele não pode, por exemplo, exigir ou colocar um agente fiscalizador da implementação da decisão judicial junto à empresa, junto à entidade pública, etc. Isso é permitido, por exemplo, para execuções típicas individuais, a figura do administrador judicial, existe expressamente no Código. Por que ele não pode dizer, olha, vamos botar um administrador que não é que vai substituir a atividade do agente público, vai simplesmente estar ali para acompanhar o que você está fazendo para melhorar essa política pública e vai me descrever. E se eu achar que está bom assim, está bom assim. Se eu achar que é insuficiente, eu vou chamar todo mundo aqui e, quem sabe, a gente vai ter que mudar a direção da solução desse conflito coletivo. Né? Então, notem que há um sistema aberto de efetivação das decisões judiciais, há uma técnica que tem sido empregada de forma muito útil nesse campo, que é a elaboração, a construção de grupos de acompanhamento da decisão, da solução judicial. É o que, por exemplo, fez, de novo, essa ACP do Carvão. A ACP do Carvão criou um grupo formado por órgãos públicos, por pessoas indicadas por órgãos públicos, pessoas indicadas pelas empresas carboníferas e pessoas indicadas pela comunidade, e é esse grupo que, na realidade, decide sobre a suficiência ou não no cumprimento das metas impostas na decisão judicial, nas decisões da execução. Só em caso em que não haja acordo
na solução do grupo é que o juiz decide aquele tipo de problema. Então, os problemas postos na implementação não são primariamente decididos pelo juiz da causa, são resolvidos nesse grupo de implementação, e só subsidiariamente é que vem a juízo. Há uma solução parecida com essa, por exemplo, na ACP das creches de São Paulo. Também, e aí por ordem do tribunal, não foi uma decisão de primeiro grau, mas por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo, se criou também um grupo de várias pessoas que acompanha a implementação da decisão das creches, que vê se está sendo suficiente ou não o cumprimento da decisão de implementação, de criação de novas vagas em creche em São Paulo. E daí se reporta, esse grupo se reporta ao desembargador, que é o relator desse caso concreto. Quer dizer, essas delegações de atividade, essa delegação inclusive para órgãos técnicos, essa viabilidade de você ouvir sujeitos técnicos em relação a problemas pontuais da implementação de decisões complexas, me parece muito necessária, muito útil e admitida. Admitida não só pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso que havia mencionado, que inclusive é um caso de repercussão geral, um caso que pode ser usado, baseado nele, as soluções em outros tantos de casos, mas também previsto na própria legislação brasileira. Então vejam que nós temos, acho eu, embora com a necessidade de uma certa criatividade na interpretação do direito posto, nós temos ferramentas que podem ser lidas como aptas a permitir a construção de um processo adequado a gerir esse tipo de processo que a gente chama de processo estrutural ou que envolve os chamados litígios complexos. Há possibilidade de se fazer isso. O que é necessário simplesmente é um certo esforço para que a gente possa chegar lá, ao lado daquilo que o desembargador Souza Prudente mencionava há pouco. Quer dizer, há um certo problema estrutural brasileiro, né, que não é receptivo ao trabalho do juiz em matéria de demandas complexas. Né? Eu não sou juiz, mas já fui juiz anteriormente, e eu sei como é que funciona isso. O CNJ está em cima de vocês, a Corregedoria está em cima de vocês, e quer que vocês resolvam os processos em um ano. Não tem processo estrutural que se resolva em um ano. Não tem como resolver esse problema de forma mágica, porque não existe solução mágica para esses problemas. Então, era necessário, é fundamental, que as corregedorias comecem a perceber que é necessário que os magistrados tenham tempo para administrar esse tipo de processo. Eles, de fato, aí são mais administradores do que magistrados, eles não têm um papel fundamental de decidir o problema. Eles têm, talvez, o papel maior de fomentar a solução do problema. E, para isso, eles precisam de tempo. E não podem ser tratados esses processos e os magistrados que trabalham com esse tipo de processo do mesmo jeito como a gente trata o magistrado que está lidando lá com 150 execuções de cheque, com 200 mil casos de despejo por falta de pagamento. Não é o mesmo tipo de conflito e não pode ter o mesmo tipo de tratamento. A mesma coisa deveria sensibilizar o CNJ, deveria sensibilizar os outros órgãos de fiscalização do Poder Judiciário. É necessário que esses magistrados disponham de tempo e disponham de condições, inclusive estruturais, para lidar com esse tipo de controvérsia. Porém, o fato é que há instrumentos para que a gente possa seguir adiante com esse tipo de problema e resolver, ou pelo menos contribuir para que a discussão de políticas públicas no ambiente jurisdicional possa acontecer dentro de um espaço mais adequado, mais democrático e que gere, como dizia o professor Marinoni na sua fala sobre o dia de ação, né, uma resposta jurisdicional que seja, de fato, adequada, efetiva e tempestiva para esses problemas que, de fato, são altamente complexos. Eu agradeço demais a paciência dos senhores e, para evitar uma demanda sobre direito fundamental à alimentação, eu fico por aqui, mais uma vez agradecendo ao desembargador pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com os senhores para debater esse tema. Não sem antes deixar para os senhores aqui uma obra que trabalha um pouco, tem vários artigos sobre esse tema, que envolvem discussões sobre processo estrutural para sorteio entre os que continuam remanescendo aqui. Muito obrigado.